Amor às cegas dá casamento? Será que o amor é cego? Provei. Por você eu me apaixonei. Meu Deus! Ou mais seguidores no Instagram? E se não der certo? Apresentado pelo casal Kleber Toledo e Camila Queiroz, o reality Casamento às Cegas fez um sucesso mundial. E nesse vídeo eu não poderia deixar de vir privilegiar o primeiro e único casal afrocentrado dessa edição. E no final do vídeo você vai descobrir o que aconteceu com eles depois desse experimento. Mas antes, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e se inscreva nesse canal. No reality Casamento às Cegas, o amor, o primeiro encontro, é feito em cabines separadas. Eles nunca se viram pessoalmente. E nesse experimento, mesmo sem se ver, um casal conseguiu achar uma conexão muito importante. De hoje, aniquilar, extrair uma coisa no mundo, qual seria? O racismo. Pra mim também. Que é o casal Hudson e Carol. Você aceita se casar comigo? Óbvio que eu vou aceito casar com você. Carolina Novaes, ela tem 29 anos, é advogada, modelo e uma mulher muito empoderada, né? Muito parecida comigo, né? Nem o nome consegui te fazer gozar. E a coisa curiosa é que ela, como eu, consegue chegar, mas não apenas sozinha com um homem, né? Com um brinquedinho adicional. Sozinho não. Mas isso não é um problema das mulheres, tá? Deixando claro. Porque o homem ainda conhece muito pouco o corpo feminino. E essa mentalidade machista faz crer que o prazer tem que ser muito mais masculino. É a mulher que tem que satisfazer o homem, não o contrário, né? Ou vice-versa. E ela não teve nenhum tabu de falar abertamente sobre esses temas. Por isso que vocês têm que se tocarem, hein? E ela sempre muito direta, então quando o boy era embuste, ela automaticamente já deletava, né? E com Hudson, ela conseguiu, né, mesmo com um pouco de dificuldade, encontrar essa conexão, porque ambos eram pessoas pretas. E o encontro deles foi muito maravilhoso, eu fiquei muito emocionada, achei que era um casal muito bacana, mas eu já sentia que alguma coisa não funcionava. E chegamos para o Hudson, e ele é gerente de projetos, eu não entendi muito bem o que seriam esses projetos, né? Mas ele está ativo no Instagram, né? Virou um influencer. E é um rapaz muito bonito, e ele é mais jovem, né? Então ele tem 26 anos e ele mesmo se considera maduro para ter um relacionamento, para se casar. Acredito que estou maduro o suficiente para ser casado. Mas logo de início, o Hudson se mostra o clássico homem preto conservador, né? Porque o homem preto conservador, ele analisa se a sua família é perfeita, se você é bela, recatada e do lar, se você não fala muito alto, né? Porque para eles, você falar com um tom decisivo, né? Um tom seguro, para eles é gritar praticamente. Então eles estão muito mais propensos ao modelo da mãe dele. Então esse tipo de homem busca uma cópia da mãe. Então uma mulher muito mais submissa e que faça a dona de casa, que não seja muito empoderada. O jeito me assusta de uma forma tipo assim, não esperava, não sou acostumado com isso. Então logo do início tem uma cena muito assim polêmica, né, que pra mim eu achei bem natural, dela questionando, né, quando eles foram jantar pela primeira vez, ela questionou por que o garçom não servia primeiro o vinho a ela, mas servia ao homem. Por que a degustação é sempre pro homem? A mesma coisa acontece com a conta, né? Tem alguns restaurantes de alto luxo que o menu da mulher é diferente do menu do homem. O menu da mulher vem sem preço, porque as pessoas acreditam que a mulher não tem grana para pagar um restaurante de alto padrão. É sempre o macho que tem que pagar.
foram servir um vinho, porque sempre o homem primeiro. E esse tipo de posicionamento assusta os homens. E o Hudson ficou muito assustado. Primeiro que eu não suporto o termo tradicional. Não existe mais o tradicionalismo. E outra coisa que assustou muito ele é que ela não tem um pai, né? Ela não cresceu numa família perfeita e ela falou que no casamento não estaria presente o pai. E isso chocou ele, porque a família dele é perfeita, a família dele é tudo pra ele, é tanto pra ele que ele ainda não saiu de casa. Eu considerar que minha família é perfeita desconfigura uma família que não tem a estrutura que eu tenho, então essas coisas... Então, ele olha a vida dos outros muito dentro do padrão da família dele. Ele não conseguiu digerir o fato de que ela não tem uma relação com o pai, como se fosse uma culpa dela, né? Como se fosse uma coisa que ela pudesse determinar um relacionamento com o pai. Em contrapartida, a Carol, ela exaltou muito a mãe, que, olha, a sua formação, tudo aquilo que ela se tornou uma advogada graças ao sacrifício da mãe dela. E ela sempre nas redes sociais fala de cada lágrima, de cada suor que a mãe dela depositou na vida dela. Então, até no casamento, ela quis a presença, que ela entrasse com a mãe. Então, eu acho muito bonito a mensagem que ela passou de mostrar que nós mulheres podemos muito sermos fortes e superar, mesmo que a sociedade tenta nos forçar a ter que se sujeitar a uma situação contrária. Não é o nosso desejo crescer um filho sozinho, sem pai, mas nós mulheres conseguimos. E eu acho que é uma mulher formidável. Tinha muita conexão estética na questão de ser negros, mas ele não tem nenhuma visão com relação a isso. Ele é o clássico negro conservador. Ele diz que nunca sofreu discriminação. Ele acha que ele não sabe nada dessas pautas. Então, dificilmente ele seguia pessoas pretas. Então, ele é bem tradicionalista, né? Então, ele tem uma visão do que é família perfeita. Existe a chance de a gente ver esse casal juntos, brilhando juntos de novo? E chegamos ao momento final, que é um reencontro, né? Esse reencontro rolou aqui no YouTube. Eu vou deixar na descrição o link, né, desse encontro que rolou. E finalmente a gente teve a resposta final. É fato que já nas redes sociais era muito evidente que a maioria não estava usando aliança, acho que todos não estavam, mas assim, você sentia pelo modo de comunicar que eles não estavam juntos. O que aconteceu, Carol? O que aconteceu? Os motivos são só nossos. Durou o tempo que deveria durar. O Hudson já estava fazendo blogueiro, né, o influencer, com outra mulher branca lá dançando. Eu não senti muito firmeza, eu não senti que era um casal que iria continuar fora. Criamos expectativas muito grandes em cima de nós mesmos, só que quando veio pra fora foi um pouquinho diferente. Esse casal afrocentrado não durou fora, né, do reality show, e os motivos eles não quiseram dizer, né? Mas é evidente que a Carol, ela tá muito focada. Eu acho que ele tá muito disposto a tentar novamente, mas acho que ela não muito. E na questão porque ela tem que focar nela, né? Na carreira dela, tem que focar naquilo que para ela é importante. E eu sugiro sim que ela faça isso, porque o tempo é algo que não dá para ter de volta. O Hudson, a Carol te assustava? Assustava. Um mulherão da porra desse, né? Mulherão. E você tem que aproveitar o seu momento, que você tá linda, maravilhosa. E também ser uma referência, né? Uma influência para outras mulheres, assim como eu sou. E eu já finalizo aqui, gente, dizendo que eu passei por um período terrível na minha vida. Quem sabe, me segue no Instagram sabe. E eu estou passando por esse período terrível enquanto eu estou gravando esse vídeo, mas eu não vou desistir. Eu não vou deixar que nenhum padrão social me impeça de continuar acreditando no meu sonho, nos meus talentos e de me dedicar a mim mesma. De qualquer forma, eu desejo felicidades a Carol, ao Hudson,
que eles agora, né, que tem toda essa visibilidade, eles consigam passar uma mensagem bacana e que o Hudson consiga também seguir mais pessoas pretas e que nesse mês da consciência negra ele pare um pouquinho para falar um pouquinho sobre essa pauta, mesmo que na sua realidade ele não viveu nada disso. E eu quero saber a sua opinião, o que você achou? Você já assistiu esse reality show? O que você achou dos outros casais? Você quer que eu faça um vídeo sobre os outros casais? Deixa aí nos comentários que eu vou estar lendo e interagindo com vocês. Um beijo e te espero lá no Instagram, hein? Tchau!